uma verdadeira guerra nas redes sociais em relação à reunião de ontem com Donald Trump e o presidente Lula. E um lado dos bolsonaristas dizendo que o Trump agradou o Bolsonaro e do outro lado o pessoal do lado do Lula dizendo que o grande beneficiado foi o Lula e que o Bolsonaro, pimba, já era. Vamos ver o que foi que Andréa Sadi levantou, apurou nessa reportagem de agora. Nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente está vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração para vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está levando, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele falava assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu estou só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente está vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto op, a gente pode chamar de foto op, só para traduzir aqui para o nosso assinante, essa expressão que é usada, que é a abreviação de photo opportunity, né, a oportunidade de uma foto, a gente vê geralmente políticos usarem, a gente viu o Macron com o Lula aqui no Brasil recente, eles fizeram uma foto dessas. Essa aqui, nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto, eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo o núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, ah, mas é só a foto. Não, a foto nesse caso aqui é tudo. Boa tarde para você. Boa tarde de novo, Andréia. Boa tarde. Como vocês puderam ouvir, segundo Andréa Sadi, do Globo News, a foto foi um estardalhaço que bateu em cheio na esfera bolsonarista, ferindo profundamente o ego de cada um deles. Mas vamos adiante numa outra reportagem da CNN, o que foi apurado por lá. Vamos lá? Voltamos a falar sobre um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, mais uma vez com os nossos analistas de política. Jussara Soares, com a articulação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a direita acreditava que o presidente americano era aliado. A direita acreditava que só ela falava com Donald Trump e por ela iriam os recados do governo brasileiro a Donald Trump. Tudo errado. Márcia, Como a direita recebeu esse encontro? Eu fiz uma pausa dramática. Como é que a direita recebeu esse encontro entre o Trump e o presidente Lula, Jussara? Márcia, é o seguinte, a direita brasileira está fazendo crítica à própria direita brasileira, no caso especificamente sobre a atuação
do deputado federal Eduardo Bolsonaro e também de Paulo Figueiredo, que moram nos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos e até que vinham se colocando como os interlocutores da Casa Branca. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, ele chegou a dizer que para ter acesso à Casa Branca seria preciso passar por ele e também por Paulo Figueiredo, que este era o único acesso que o Brasil poderia ter com a Casa Branca, o Departamento de Estado americano. Bem, com o avanço das negociações, o encontro presencial ontem entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, tudo isso se voltou contra Eduardo Bolsonaro. Aliados deles me disseram o seguinte, que Eduardo errou ao usar essa comunicação com Trump, que ele dizia ter, como um trunfo pessoal e principalmente ter se colocado como o único interlocutor com a Casa Branca, com o Departamento de Estado. Eles me disseram o seguinte, olha, claro que Donald Trump ia em algum momento falar com a diplomacia brasileira, como ele vem falando com outros países. Então, há uma crítica sobre o fato de Eduardo Bolsonaro ter se colocado como o único interlocutor, e tanto que ele tem sido cobrado nas redes sociais sobre isso. Além disso, os aliados me disseram também que Eduardo Bolsonaro precisa mudar, Márcio, a sua rota de comunicação. Eles até falam o seguinte, olha, claro que ainda tem um espaço para que Eduardo se restabeleça ali na interlocução com os Estados Unidos, com o governo Trump, mas é preciso melhorar essa comunicação, mas principalmente como a atuação dele vai ser divulgada no país. Então, a atuação de Eduardo Bolsonaro, que já vinha sendo criticada especificamente pelo governo, pela esquerda, de todo modo, também é alvo de críticas da direita. Eles falam o seguinte, olha, claro que ainda não tem nada fechado, o presidente Lula e o presidente Donald Trump devem voltar a se reunir, mas é verdade, eles admitem, o governo Lula teve uma vitória nesse aspecto, e aí eles dizem o seguinte, é preciso que Eduardo Bolsonaro aguarde os próximos acontecimentos, dê tempo ao tempo para tentar se recolocar nesse posicionamento, mas a derrota é admitida pelos aliados e principalmente o erro de Eduardo Bolsonaro ao se colocar como a única pessoa que poderia salvar o Brasil e o único interlocutor de Trump. E principalmente torcedor contra o Brasil, né? Ele tem que mudar a comunicação, sim, mas tem que parar de torcer contra o próprio país. Muito obrigado, Jussara Soares. E aí, no seu trabalho você costuma preparar... Não, e a questão toda é essa, tanto havia medo do governo brasileiro em relação a como seria a reação do Trump, tanto que não havia nada, não havia nenhuma relação nos primeiros meses do governo Trump. Como vocês bem puderam ouvir, né, e ver essa situação do bolsonarismo hoje poderá mudar amanhã para melhor, que até o momento de ontem para cá só piorou muito para eles. A situação não é nada fácil. Começaram errado e só podiam terminar dando tudo errado para eles. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre tem notícias sérias e idôneas. Procuramos ser o mais imparcial possível.